Correto, William. Boa tarde, meu caro. Muito boa tarde. É exatamente isso. Agora, a questão não é essa, né? Eu acho que o que embala o debate a respeito do desaparecimento, tanto do jornalista como do indigenista, é a demagogia que a imprensa faz em cima de uma situação trágica, de uma situação que é muito triste para a família de cada um deles, e eles exploram isso de maneira política. A politização disso eu acho muito ruim, muito demagógica. E isso tem que ser... Acho que a gente tem o dever de apontar o nível de demagogia da imprensa, o nível de demagogia também de uma série de entidades, né? A Defensoria Pública da União entrou no judiciário junto com mais uma ONG, uma associação, para pressionar a justiça de alguma forma a se debruçar em questões de competência do Poder Executivo, e o judiciário atendendo a essa provocação por meio do ativismo judicial que a gente tanto condena aqui, fez isso, né? Tomou uma decisão completamente ativista que ainda subiu para a Suprema Corte e se tornou, na figura do Barroso, do ministro Barroso, uma decisão do Poder Judiciário sobre questões que são completamente atreladas ao Poder Executivo. Quer dizer, parece que Barroso, não sei se ele leu a Constituição, se ele entende da Constituição, mas que o chefe da Polícia Federal, a pessoa encarregada de estabelecer como vai trabalhar, quais são os parâmetros e como vai se desenvolver a atividade é o chefe do Poder Executivo. E você tem toda uma cadeia hierárquica dentro do Executivo que vai estabelecer o modus operandi, como isso vai funcionar direito. Então, o que me incomoda é essa demagogia da imprensa, essa demagogia midiática misturada com ativismo judicial sobre esse assunto. Piperno, o senador Randolph Rodrigues solicitou nesta segunda-feira a criação de uma comissão externa temporária para investigar o caso envolvendo o jornalista e o indigenista. Pior ainda, agora um cara do Legislativo fazendo isso. É surreal. Piperno, nós tivemos uma redução no número de homicídios no Brasil, em torno de 6%, mas nos 3 primeiros meses de 2022 nós tivemos 10.200 pessoas mortas, assassinadas no país. Nessa região do Vale do Javari, nós já acompanhamos várias denúncias de grileiros, narcotraficantes. É uma área que está sofrendo várias interferências do poder do narcotráfico, mesmo sendo uma região demarcada. Então, assim, o problema no Brasil vai para além da morte, ou suposta morte, do jornalista e do indigenista? William, boa tarde. Na verdade, eles só faziam esse trabalho, essas reportagens, essas investigações, porque há muito crime nessa região, há políticas muito mal executadas, há, por exemplo, contrabando, desmatamento, há, inclusive, narcotraficantes andando por lá, quase que à solta, há, enfim, grileiros, há uma série de ilegalidades lá e o poder público se mostra quase que inerte. E veja, esse caso, ele mostra muito da incompetência do Brasil para lidar com qualquer coisa, com qualquer problema. Está politizando. Assim que... Esse caso tem muito de político, a começar, por exemplo, pela mensagem emitida pelo Exército no domingo retrasado. Veja, o que o Exército brasileiro fez logo que foi noticiado o desaparecimento desses dois? O Exército brasileiro emitiu uma nota, está lá no Twitter para todo mundo ver, eu, enfim, retuitei, todo mundo retuitou isso e tal, do Exército dizendo o seguinte: estamos prontos, nós temos condições de fazer essas buscas, estamos apenas esperando a autorização superior. O Exército pronto, mas a autorização não chegou, demorou. Não que eles tivessem morrido por conta disso. Eu estou apenas dando mais um exemplo de um caso de inépcia do governo. Se é uma área... Veja, o Exército oficialmente se declarou pronto para iniciar... Ele está brincando com uma zona cinzenta, na verdade, que é o momento do desaparecimento. Piperno, só uma observação. Se é uma área indígena, você precisa de autorização para poder entrar. Você mesmo falou isso aqui. Eu preciso preencher vários formulários. Nós estamos com uma equipe agora na Amazônia, fazendo uma reportagem especial. E eu acompanhei o passo a passo para a gente conseguir mandar a equipe para lá. É por isso que havia, junto com o rapaz, com o jornalista inglês, alguém que trabalhou na FUNAI. Mas você está falando que demorou, que o Exército demorou a operar, Piperno. Sim, o Exército demorou. Olha, vejam bem, eu quero repetir isso aqui. O
Exército oficialmente no seu Twitter declarou o seguinte: eu estou pronto, eu aguardo, só não iniciei as operações porque aguardo uma autorização superior. Foi o Exército do Brasil quem disse isso, não foi partido político, não foi o STF, não foi qualquer outra parte interessada. Foi o Exército Brasileiro que divulgou isso no Twitter. O que eu fico... Marco, você falou sobre a imprensa. A nossa equipe mesmo separou aqui, olha, essa entrevista que o Bolsonaro deu na CBN de Recife. O Edu separou e botou assim, ó, o Bolsonaro declarou, fizeram alguma maldade com eles e dificilmente a dupla será encontrada. Eu pergunto a você, e não fizeram maldade? Provavelmente não foi? Qual é o grande problema da fala do Bolsonaro? Não tem problema nenhum. Ele deve estar falando... Então por que tanto destaque? É a frase ali, ó. Bolsonaro afirma que devem ter feito maldade. Por que tanto destaque a esse fato? Sinceramente, eu não sei, porque do ponto de vista de pessoas desaparecidas no Brasil, o número, né? Você tem milhares de pessoas que desaparecem no Brasil por ano. Número astronômico, é maior do que o número de homicídios. Aí você querem dar um destaque para uma frase do Bolsonaro. Ele está falando o óbvio, né? Você está numa região perigosa, uma região que é rota de tráfico, uma região que tem garimpo ilegal, uma região que tem... Sabe, é uma região problemática. Então tá, vamos lá. O que você vai fazer? Agora uma coisa tem que ser pontuada também. Qualquer pessoa, ainda mais quem conhece, o jornalista, o indigenista, que se meteram nessa região, também, em alguma medida, eles sabem do risco que eles sofrem, né? Do risco que eles estão lá, de alguma forma se expondo, por estarem na região. É que nem você frequentar locais do tráfico, locais no Rio de Janeiro, entendeu? Você sabe que você está indo para uma zona de risco. Você não está tentando transferir a responsabilidade pela agressão que eles sofreram para eles, né? Não, de jeito nenhum, mas você tem que ter a maturidade, e todo mundo sabe disso, a pessoa que está num local que é um local problemático, que é um local, sabe que corre esse risco, entendeu? Isso daí é fato. Por isso que o Bolsonaro, inclusive, assume que foi alguma maldade de alguém que estava lá. Não chega a soar uma certa hipocrisia da nossa sociedade? Nós tivemos lá 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, nós tivemos mais 23 no complexo do Alemão, tivemos mais 3 no Juramento, agora 2 mortos na Amazônia. Então, nós vivemos numa sociedade doente e sempre alguém tenta aproveitar esses casos para aparecer? Você está comparando morte de traficante com morte de jornalista? Ué, se tem um narcotraficante envolvido na ação... Não, mas é que você está fazendo um paralelo estranho aqui. Não, eu estou falando do número de homicídios no país. Traficante armado que enfrenta a polícia quando faz operação, Marco, vai morrer. Eu estou falando de homicídio, estou falando de guerra que nós vivemos no país. Mas sociedade doente, eu não entendi o paralelo. Porque nós não vivemos numa sociedade doente. Uma operação que mata traficante armado quando a polícia entra é uma operação exitosa. E o fato do traficante estar armado... E o fato não, eu achei o paralelo estranho. Observe. O fato do traficante estar armado com uma arma de guerra dentro de um perímetro urbano não mostra uma sociedade doente que gera violência, seja a morte de um policial e 27 narcotraficantes. Eu não estou aqui justificando a morte de ninguém, mas fato é, nós vivemos ou não vivemos numa sociedade doente, Piperno? Nós vivemos sim numa sociedade muito doente, em que o crime organizado ele ocupa cada vez mais espaço. E veja, lá naquela região, por exemplo, existe a facção do Norte. Assim como aqui em São Paulo foi criado o PCC, lá no Rio de Janeiro nasceu o Comando Vermelho, então são várias organizações. Agora lá, além desse crime organizado, também você tem a ação de contrabandistas, você tem a ação, por exemplo, de quem desmata a floresta para exportar ilegalmente madeira, você tem garimpos ilegais, você tem narcotraficantes ali na vizinhança. Ali realmente há uma região, a gente falou disso na semana passada, essa região norte, especialmente essa região de floresta e as fronteiras ali do Brasil, que se estendem por milhares de quilômetros, elas têm vizinhos muito incômodos e também brasileiros criminosos habitando todo aquele ambiente. Isso é fato. Agora, da mesma forma que existe isso, é muito ruim para o país quando pessoas que vão trabalhar, vão fazer denúncias sobre isso, acabem sofrendo o que provavelmente aconteceu com esses dois. Marco. Agora, quando o presidente fala que provavelmente eles sofreram muita maldade e tudo mais, veja, o presidente já recebeu a informação de que, de fato, eles acabaram sendo vítimas fatais, ou então o presidente apenas fez um exercício especulativo.
Então, Marco, dentro desse exercício, seja especulativo ou não, fato é que as organizações criminosas no país estão enraizadas, até mesmo no poder. Nós temos aqui um vereador que foi preso aqui em São Paulo com suspeita de envolvimento com o PCC, a maior facção criminosa do país. Então, a gente consegue separar todos esses itens da área de violência, do narcotraficante ou do jornalista que está fazendo a investigação? Fato é, viver no Brasil hoje é perigoso? Sem dúvida, é perigoso. O número de homicídios caiu drasticamente durante o governo Bolsonaro. 6%. O Piperno, ele ri, mas é verdade. Acho que contra fatos não há argumentos, né? Só o choro da esquerda. Imagina, na pandemia. O choro da esquerda. Narrativa pipérnica. Havia menos trânsito de pessoas, obviamente tem menos crime também. Sem nenhum... Menos atividade econômica. Ele está trabalhando de novo contra... E, aliás, você pode tentar lutar contra os fatos. Nesse sentido, obrigado, Dória, porque caiu sobretudo aqui no estado de São Paulo. Sim, mas a grande questão que eu acho relevante aqui é, mesmo com essa queda drástica, William, a gente tem sim um número altíssimo de homicídios. A gente está falando em torno de 43 mil por ano. É assombroso esse número. Se você comparar com os Estados Unidos, que a média é 15, 17 mil por ano, e eles têm 100 milhões de pessoas a mais lá, então você está lidando aqui com uma situação que é completamente desproporcional sobre todos os parâmetros. A gente tem que sim discutir muito segurança pública, principalmente no que se refere à punição no direito penal e processual penal. Tem que aumentar a punição para bandido, para homicida, para traficante, tem que aumentar a punição. Eles têm ainda um tratamento muito leve, muito brando do Poder Judiciário contra eles. E também a gente tem que falar de segurança pessoal, que é a pauta do momento que todo mundo discute, né? Que é a possibilidade de eu poder ter arma sem tanta burocracia, claro, com todos os exames que existem do ponto de vista psicotécnico, psicológico e por aí vai. Mas é uma pauta importante também, segurança pessoal e segurança pública. Aliás, lá nos Estados Unidos estão votando um pacote que aumenta, inclusive, a dificuldade para que menores de 21 anos possam ter acesso às armas e, por sinal, isso vem sendo negociado por democratas e republicanos. Não é pauta de um único partido político. Mas pode ser que não passe. Agora, sobre essas duas mortes, possíveis mortes trágicas aí ocorridas na Amazônia, é importante também a gente destacar a repercussão mundial que isso tem exatamente no momento em que o Brasil tenta ingressar na OCDE e países da Europa chamam a atenção para o fato de que o Brasil, para conseguir isso, vai ter que cumprir cláusulas de preservação ambiental que não fez até hoje. Preservação ambiental essa que atrai gente como esse jornalista inglês para exatamente fazer reportagens e denúncias sobre desmatamento no Brasil. William, posso te mostrar uma coisa? Rápida. Olha isso. Presta bem atenção nisso que o Piperno fez. Isso se chama politização de mortes que não tem absolutamente nada a ver com o que ele acabou de falar. Tem muito. Ele transformou em debate de palanque político de quinta categoria de bar. Fazendo uma reportagem, uma investigação. Como é que você vem falar para mim que o Brasil não protege a Amazônia, o bioma? No Meu Brasil, Deus do céu. céu. Isso é uma pouca vergonha. Não, aliás, pouca vergonha é você falar isso. O Brasil, imagina. Inclusive, isso é uma pouca vergonha, inclusive, negar isso é uma das grandes mentiras. O Brasil é um dos países que mais preserva no leis mundo. foram aprovadas lá atrás. No governo Bolsonaro, o desmatamento só aumenta. Aliás, sexta-feira, convido os nossos amigos que tenham dúvida para checar os Ele usa a morte divulgados trágica pelo de um jornalista e de um higienista para promover essa pauta. O INPE apontou um novo desmatamento recorde na Amazônia. Uma cidade de São Paulo desde o início do ano. Os sinais estão aqui. Nós falamos sobre uma área demarcada com a influência de narcotraficantes. Não quer dizer que foram os narcotraficantes que fizeram alguma coisa contra essas duas pessoas. Mas nós temos aqui no território brasileiro uma certa influência muito significativa e agora talvez até na política, financiando o jogo político, é a grande preocupação. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos anunciou no dia 15 de dezembro de 2021, não sei se os senhores lembram, uma ordem para que o Tesouro americano possa aplicar sanções contra pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas. E lista 25 alvos, 10 pessoas e 15 grupos. Quem aparece? Uma das principais organizações criminosas do Brasil, PCC, Primeiro Comando da capital paulista. Quem quer falar sobre isso? É claro, os Estados Unidos... O envolvimento do crime organizado na política. Eles fazem, enfim, os Estados Unidos fazem um combate muito ferrenho, muito duro, esses grupos há muito tempo.
Aliás, o Plano Colômbia lá atrás, né, mais de 20 anos atrás, era especificamente a respeito disso. Exatamente melhorar o combate ao narcotráfico organizado na Colômbia. A partir do momento da prisão do Pablo, do assassinato do Pablo, da morte, da execução do Pablo Escobar e também de muitas medidas que o governo colombiano tomou, especialmente, Escobar, eu corrigi, falei da morte do Pablo Escobar, em confronto com a polícia, com organismos de segurança. Sim. Ele que era o narcotraficante mais conhecido do mundo. Então, esses índices começaram a melhorar demais na Colômbia. Agora, parte desse crime organizado também se transferiu para áreas do Peru, da Venezuela e também da Amazônia. Marco, muito show e pouco aprofundamento sobre as ações do crime organizado no país? Eu não sei como isso pode ser utilizado como bode expiatório do governo federal para combate a crime organizado. A gente acabou de falar que a redução aqui de homicídios foi drástica, o combate às drogas é uma pauta prioritária do governo Mas ninguém está federal. criticando o governo. Sim, é uma pauta. Agora, a realidade brasileira, de novo, a gente pode discutir a realidade brasileira falando o que eu já falei agora há pouco. É uma realidade ruim, o número de homicídios é alto, apesar de ter caído drasticamente. Aí o Piper não quer tirar o mérito dessa redução drástica do governo federal, porque ele quer atribuir ao lockdown insano, que foi uma medida terrível do ponto de vista econômico, sob qualquer perspectiva. Ele quer atribuir a isso. E o trânsito de pessoas. Então eu vou trazer então